Olá, graça e paz, meu povo, tudo bom? Glória a Deus, estamos aqui para mais um vídeo onde eu quero compartilhar um pouco com você sobre a palavra e dar aqui um direcionamento profético em relação acerca do carnaval, de como a gente, crente, filhos de Deus, devemos agir nesse período que a gente sabe que muitos, principalmente que estão dentro da igreja, acabam voltando, né, querendo viver, né, querendo não, acaba vivendo, né, a vida do carnaval, aí depois volta para Cristo de novo. E é bom, muito bom a gente se blindar, principalmente nesse período. Se blindar sempre, né? Mas principalmente nesse período de carnaval, aonde a gente sabe que tem muitas manifestações demoníacas nos ares. E é sobre isso. E antes de eu seguir esse vídeo, eu peço a você que você inscreva nesse canal, aperte o sininho para receber as notificações de quando eu colocar mais vídeos sobre esses assuntos aqui. E compartilha, comenta alguma coisa aqui que te tocou, que te falou, que você sabe, queira compartilhar aqui nos comentários. Legal? Então vamos para a palavra que eu quero compartilhar com você sobre o que eu tenho aprendido na área da libertação, o que eu tenho aprendido sobre na área da batalha espiritual, o que eu tenho vivido, o que eu vivo e N coisas, né? E eu queria compartilhar com você hoje a questão que eu estava meditando diante do Senhor, de coisas que eu já sei, de que eu estudo. E eu estava meditando diante do Senhor esse período de carnaval, que é um período bem pesado, porque a gente sabe que tem muita invocação de demônios, principalmente aqui na nossa nação chamada Brasil, onde é muito invocado entidades através das festas da carne, né, que é chamada Carnaval Festa da Carne. E a gente sabe que isso não é legal. E nós, cristãos, filhos de Deus, a gente precisa aprender a se blindar contra os ares, né? A atmosfera espiritual maligna que rodeia sobre os ares. E muitas vezes a gente não sabe como se blindar e muitas vezes a gente é setado, a gente é influenciado pelas frequências malignas que são liberadas nos ares. E eu estava meditando algumas coisas diante do Senhor, digo, eu vou colocar isso no vídeo para compartilhar com meus irmãos, para abençoar a vida deles, de alguma forma que eu creio que vai servir. E a gente sabe, muitos de nós, eu acredito que sabemos que os meses, infelizmente, são governados por tronos, né? Tem tronos que cada mês está ali influenciando o mês. Mas isso não quer dizer que nós cristãos vamos estar debaixo dessa influência, dessa frequência maligna de tronos. E esse mês de fevereiro, geralmente, o trono que está sendo influenciado, que influencia esse mês, é o de Leviatã. Fora, quando chega esse período de carnaval, tem outros tronos também que são invocados, como de Belial, Lilith. E fora que esses espíritos malignos de íncubos e súcubos que trabalham para o trono de Asmodeus e trabalham para o trono de Lilith, vai agir e muito nessa época. Tanto nas vidas daqueles que estão pulando o carnaval, né? Espíritos sexuais, espírito de orgia que está ligado ao trono de Belial, tanto tipo de carnalidade, pecados, principalmente nessa área sexual contaminada, fora da aliança, que a gente sabe que isso não é legal. E fora daqueles também que não vão pular, mas estão em casa e dão legalidade para assistir coisas do carnaval, que isso abre portais. Eu acredito que muitos de vocês aqui que for assistir esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, a gente sabe que, como a palavra fala, que a janela dos nossos olhos é a janela, que os nossos olhos são a janela da alma. E tudo isso aqui, é portal. Portal para entrada, tanto de coisas boas, daquilo que a gente for ouvir do Senhor, visões que a gente vai ter do Senhor, palavras proféticas que vai sair dos nossos lábios, sentir o aroma suave de Cristo, assim como também a gente usar esses sentidos espirituais por mal. Olhar o que não deve, falar o que não deve, sentir cheiro, odor espiritual que não é para cheirar, ouvir o que não deve, tudo isso influencia para entrar na nossa alma e nos contaminar. Então é um período onde a gente tem que se policiar e muito. Primeiro, estar em disciplina de oração, em constante oração, né, blindando a sua mente, blindando o seu coração, blindando a sua alma, orando pela sua casa, pela sua família. A gente sabe que tem esse período de carnaval. Eu aconselho, em nome de Jesus, não perde tempo assistindo o que está passando em escola de samba, principalmente corte de Instagram, corte de rede social, que a gente sabe, né,
que a gente tem muitos cortes, senão a gente fica ali, e aí depois fica stalkeando artista que tá sambando, escola de samba tal, qual é a folia tal, qual é o trio elétrico e tal que tá em destaque, cantor tal. Então, é um período que as nossas redes sociais vai ser muito bombardeada com coisa de carnaval. E meu irmão e minha irmã, eu quero aconselhar você, foge disso. Se possível, se você já tem uma vida de consagração nesse período, se consagre mais. Ore mais, tenha turnos de oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Se possível, unge a sua casa, blindando, Senhor, aqui não. Eu repreendo toda a sua influência demoníaca do carnaval sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Blinda. Mas que eu moro numa casa onde não é a minha casa e tem descrente, assiste escola de samba, assiste um monte de porcaria de carnaval. E só eu sou crente, o resto tudo é mudando. Você vai orar se blindando. Pede blindagem do Senhor. Senhor, eu não aceito nenhuma influência demoníaca que entrar nessa casa através de escola de samba, através de carnaval, através disso, de aquilo, outro. Você vai orar se blindando. Eu não aceito. Eu peço a cobertura do sangue de Jesus. Me reveste da tua armadura, da tua autoridade, da tua unção, do teu poder. E te unge, te blinda diante do Senhor e se mantém em consagração, em oração, em palavra, louvando, adorando, louvores mesmo que exaltam o nome do Senhor, não aqueles louvores de alma que a gente sabe que tem muitos aí, mas louvores que exaltam o Senhor. Consagra esse tempo com o Senhor e repreenda e rejeita toda a frequência maligna dos tronos, dos ares, da ação demoníaca que vai ser liberada e muito, principalmente nesse período de carnaval. Então esse é meu conselho a princípio que eu passo para você como direção profética, para você se blindar. E eu estava meditando também na questão de, meus irmãos, é uma época, principalmente carnaval, e é uma época que, se você possível, peça perdão para o Senhor. Nós, crentes, cristãos, filhos de Deus, a gente precisa aprender a viver uma vida de renúncia. Não só de renunciar, de deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus, mas tem coisas também que a gente vai renunciar que é lícita, que Deus quer que a gente entregue. E uma dessas renúncias é pedir perdão pelos pecados que a gente cometeu lá atrás. A gente, crentes cristãos, a gente precisa quebrar as alianças, os pactos, através dos nossos pecados que a gente fez com Satanás e com demônios. A gente precisa vir para Jesus e, na medida que a gente vem para Jesus, se deixar ser moldado e limpo pelo Espírito Santo naquilo que ele trouxer luz nas nossas trevas. E uma das coisas que a gente tem que fazer é pedir perdão constantemente, sempre quando lembrar de um pecado lá atrás que tu fizeste. Peça perdão para o Senhor. Senhor, eu fiz tal coisa, me perdoa, porque eu fiz na minha ignorância. Eu renuncio a esse pecado, eu rejeito, eu me arrependo no nome de Jesus. E principalmente os pecados na área sexual, que é uma área muito forte, que praticamente a grande maioria de nós, a gente se contaminou e muito lá atrás. E é uma área onde a gente precisa, de fato, de verdade, vir para o Senhor, pedir perdão, renunciar às pessoas da qual a gente se envolveu, as práticas de imoralidade, de luxúria, de lascívia, de perversão sexual que a gente praticou. E a gente precisa aprender a vir para o Senhor, confessar os nossos pecados, renunciar às práticas malignas na área sexual que a gente praticou, as alianças que a gente fez com demônios, que a gente fez com pessoas, né, que a gente sabe que quando tem relação sexual tem um alinhamento de alma ali. A gente precisa quebrar, cancelar e renunciar essas ligações de alma, porque muitas das vezes é isso que dá legalidade para a ação de espíritos sexuais agir, chamado terror noturno, que entra no sono e nos sonhos para, né, atacar as pessoas. Então, aproveita esse período para pedir perdão, peça perdão por todo o período que você pulou o carnaval, que você teve prazer na festa da carne, mesmo na ignorância, mas peça perdão, renuncie e peça blindagem do Senhor e aproveita esse período aonde a grande maioria que pulou carnaval, pula carnaval, uma das áreas que mais peca é a área sexual. Enquanto isso, o demônio está recebendo energia, está recebendo como altar. Tudo isso está gerando altar para ação de demônios na nossa nação, nas casas, nas vidas, porque libera muita ação, influência e frequências demoníacas, que vai ganhando força a partir do pecado da sexualidade, que é um pecado forte que está dentro do carnaval.
Quantas e quantas vidas são geradas, né? Bebês são gerados no período do carnaval, de forma ilícita, debaixo do altar de prostituição, de lascívia e de luxúria. E aí a gente precisa aprender a renunciar. Um período que aproveita, o meu conselho para você, peça perdão se você mesma cada dia está fincada com o Senhor, está ligada no Senhor. Blinda pela sua vida, blinda pela sua casa, ora pela sua família, unge a sua casa, unge a sua vida, sua casa, sua família. Se você mora numa casa que não é sua, ore pela sua vida e abençoe os que estão na casa que ainda não são salvos para ser salvos. E aproveita esse tempo, esse momento para pedir perdão para o Senhor por toda a festa da carne que você participou, por todo o altar de prostituição que você levantou nesse período, né, de carnaval que você viveu. Peça perdão pela toda a área contaminada na área sexual. Uma coisa que eu tenho a dizer, nós cristãos precisamos viver uma vida de renúncia e de arrependimento e de confissão de pecados diante do Senhor. Tem pecados que a gente vai precisar confessar para o outro, para pedir ajuda, para que o outro, claro, uma pessoa responsável, uma pessoa madura espiritualmente, se possível, seu líder, né, seu pastor, sua pastora, pedir perdão. Vai ser necessário, tem certos pecados que a gente vai ser necessário confessar eles, para que eles orem por nós, para que eles nos desliguem no reino espiritual de toda ligação com entidades malignas. E vai ter pecados que sim, que eu e você podemos chegar ao Senhor e confessar, abrir a boca no reino espiritual, confessando, pedindo perdão, se desligando daquele pecado, renunciando e seguir uma vida reta com Deus. Porque uma coisa não adianta você buscar a libertação na sua vida, confessar pecado, fazer renúncias e depois seguir a mesma vida de sempre, na religiosidade e vivendo uma vida de pecado. Não adianta, é trocar meia dúzia por outra. Então, não tem confessando, pedindo perdão, reconhecendo seu pecado, se arrependendo, é seguir uma linha ligada à palavra de Deus e à verdade do Senhor. É enchendo a casa, né? Para que todo processo de libertação que a gente for passar, a gente tem que encher a casa com glória, com a presença de Deus, cheia da palavra, da oração e do jejum, porque senão o inimigo depois, como a palavra diz, fica em derredor, vai ver a casa vazia, árida, ele vai voltar com mais sede. Então a gente precisa encher a casa. Então vai ter momentos, seja esse momento de pedir perdão. A gente precisa viver uma vida de renúncia, de perdão de pecado, por mais que a gente cometeu lá atrás. Porque entende, meu irmão e minha irmã, Satanás sabe exatamente o que ele tem dentro de nós. E ele sabendo o que ele tem dele dentro de nós, e ele sabendo o que tem dele dentro de nós, no momento oportuno, se a gente não tiver 100% alinhado com o Senhor, pode contar. Ele vai ativar essa iniquidade que está dentro da gente, e mais na frente a gente vai cair em pecado e a gente nem tinha noção de coisas que estavam aqui dentro da gente. Quanta gente que você conhece que viveu uma vida lá atrás de prostituição, de feitiçaria, de tudo mais, veio para Jesus, tentou se firmar tantas vezes, ou até chegou a ter um processo, mas não foi nas profundezas das águas de Deus tão assim enraizado, e mais na frente se desviou, porque a raiz de iniquidade que estava nessa pessoa não foi tratada, não foi tirada. E nós, como cristãos, uma coisa que eu tenho aprendido, a gente tem que aprender a deixar Deus tratar com as raízes de iniquidades, de gerações nossas próprias que a gente criou dentro de nós, de pecados, de uma vida de pecado que a gente viveu, seja na feitiçaria, no ocultismo, na vida de imoralidade sexual, de perversão sexual que a gente viveu. A gente precisa aprender, quando a gente vier para o Senhor, de fato e de verdade, deixar o Senhor tratar isso. Uma das coisas que trata é deixando o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão, renunciando todo o mal que a gente praticou lá atrás e se apegando assim, firme com Deus, mas é firme, 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 para que a essência, para que o caráter, para que a vida de Jesus, através do Espírito Santo, seja estabelecida em nós. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, esse é o conselho que eu quero dar para vocês, não só para esses dias, mas para toda uma vida. Isso é algo que eu vivo, é algo que eu tenho praticado. Eu tenho visto muito do agir de Deus na minha vida. Uma vida de pedido de perdão de pecado, de renúncia, de me apegar firme e forte no diante do Senhor, porque esse é o processo da libertação que Deus tem para nós. E aí ele vai nos alinhando. A gente precisa colocar as raízes de iniquidade, principalmente geracional, porque muitos de nós vêm de uma raiz
de famílias de feiticeiros, de macumbeiros, onde houve muita imoralidade e perversão sexual, que é uma das áreas principais. Eu estou falando dessas áreas porque é uma das áreas principais que praticamente tem em toda a família. E a gente precisa aprender a renunciar essas raízes, a gente precisa aprender a rejeitar, não aceitar e viver uma vida de santidade, de pureza diante do Senhor e deixar o Senhor tratar com as raízes malignas do nosso coração, arrancar, para quando Satanás ver a gente, epa, Deus curou, Deus libertou, não tem mais nada meu dentro dela, e aí a gente seguir verdadeiramente na santidade do Senhor. Amém, meus irmãos? É isso que eu queria compartilhar com o Senhor, com vocês, quer dizer, em relação a isso. Viva uma vida de renúncia, viva uma vida de perdão de pecados, mesmo de renunciar, de pedir perdão, de confessar diante do Senhor, confessar diante do Senhor. Se apegue nele. Esse é um período muito propício para a gente estar orando pelas nossas casas, nossas vidas, pedir perdão por toda a vida de carnalidade que a gente viveu, que a gente pulou o carnaval dançando a festa da carne. Né? E é isso, né, que eu quero falar com você, né, sobre isso. E eu quero que essa palavra abençoe, entre na sua mente e no seu coração, para que haja vida em abundância da parte do Senhor. É isso que eu quero compartilhar, é isso que eu tenho vivido diante do Senhor e eu quero compartilhar com você. Amém? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se quiser compartilhar alguma coisa aqui, alguma experiência sua, estamos aqui para aprender uns com os outros. Coloca aqui no comentário, fala, e estamos aqui para a honra e glória de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra te abençoe poderosamente para a honra e glória de Jesus. Amém? Graça e paz!